Dia 8 de abril de 2024 ocorrerá o eclipse solar total, que projetará sua umbra, ou seja, o centro de sua sombra em 3 países: México, Canadá e Estados Unidos, sendo os Estados Unidos o foco dessa projeção. Muito se tem especulado sobre os efeitos desse eclipse e sobre as simbologias associadas a ele. Para a ciência moderna, o eclipse solar é provocado quando o satélite da Terra, a Lua, atravessa na frente do Sol e assim projeta sua sombra em determinado território de forma total ou parcial. Quando parcial, a penumbra do eclipse provoca um aspecto de Sol cortado, devorado. Quando total, a umbra escurece completamente o solo e forma uma espécie de anel em volta dele aos olhos do observador. Um anel extremamente simbólico desde os povos mais antigos. Na cultura nórdica, Loki, um deus trapaceiro e mestre em ilusões, gerou um lobo como filho, o Fenrir. Fenrir, por sua vez, teve 2 filhos, Hati, o odioso, e Skoll, o zombador traiçoeiro. Skoll é compelido a perseguir a carruagem que carrega Sol, a deusa solar, e sendo assim está associada ao eclipse, pois foi previsto no mito do fim dos tempos nórdicos que Skoll comeria o Sol e traria o caos à Terra. Um dos trechos da Edda em prosa diz: Sol se move rápido e quase como se ela estivesse com medo. Ela não poderia viajar mais rápido se tivesse medo de perder a vida. Então, o Altíssimo respondeu: Não é surpreendente que ela vá nesse ritmo. Seu perseguidor está logo atrás dela, e não há nada que possa fazer a não ser fugir. Então Gangleri perguntou: Quem é que a atormenta assim? O Altíssimo respondeu: Existem 2 lobos, e aquele que se chama Skoll é quem ela teme, e ele irá pegá-lo um dia. O texto se torna mais gráfico, se é que me entendem, e não posso trazê-lo aqui, mas está escrito que por causa da perda da lua, o caos aumentaria, e o sol perderia seu brilho, e os ventos se tornariam selvagens e furiosos por todos os lados, até que o troll da terra de madeira de ferro se alimentasse da carne dos condenados e as moradas dos deuses ficassem vermelhas. Quando isso ocorresse, os verões do mundo se tornariam negros. Os eventos mundiais recentes, conflitos entre povos e comportamento das pessoas é gritantemente coincidente com os mitos nórdicos, mas há um detalhe curioso no texto da Edda que normalmente passa despercebido. A Edda diz que devido a Hati, um dos lobos, devorar a lua, o sol perderia seu brilho, para só então ser devorado por Skoll. Se ao invés de pensarmos no mito como uma história fantástica, considerarmos ele como uma forma de transmitir conhecimentos complexos, poderíamos especular que, para que ele se cumprisse, seria preciso que a Lua estivesse mais acelerada que o Sol. Caso isso ocorresse, haveriam mais luas de carmesim e luas azuis anuais. Esse processo se repetiria inúmeras vezes, causando fenômenos como eclipses sucessivos, até que um dia ela fosse consumida e o Sol fosse apagado. O apagar do Sol, por sinal, sempre esteve entre os maiores receios dos astecas, que acreditavam que Tonatiuh, o deus Sol, poderia estar furioso com a humanidade por não oferecer sacrifícios adequados. Se você já assistiu nossos vídeos Dias dos Mortos, Como Surgiu e O Segredo do Girassol, vai compreender melhor sobre o que estou falando. Mas resumidamente, para que Tonatiuh, o 5º Sol que a Terra já teve, fosse aceso, seria necessário um pacto sanguíneo, ou seja, seria necessário doar o líquido vermelho de forma volumosa, pública e em lugares altos, se é que me entende. Assim, na interpretação dos astecas, todas as vezes que o Sol sofre um eclipse, faz-se necessário doar o líquido vermelho para aplacar sua fúria, e assim restabelecer a ordem. Curiosamente, nesse dia 8 de abril, o eclipse entrará na América do Norte pelo litoral mexicano no porto de Mazatlan, como podemos ver no mapa. A linha vermelha, a região da umbra, totalmente escura, e as linhas amarelas, o eclipse parcial, subindo numa curva sinuosa até entrar nos Estados Unidos, pela fronteira com o Texas, bem na cidade de Eagle Pass, a Passagem dos Anjos, que é vizinha de Piedras Negras, do lado mexicano, a tão misteriosa Pedra dos Antigos Infiltrados, que mudaram a história da humanidade. Esse local, como transição do eclipse entre os 2 países, é altamente simbólico para os agentes do caos, especialmente pelo momento em que é bem ali que ocorre a intensa imigração ilegal para os Estados Unidos. É quase como se o eclipse solar estivesse amaldiçoando aquela passagem e levando em seu rastro o caos das Pedras Negras. Não é de surpreender que os Estados Unidos tenham emitido diversas notas sobre uma possível perda de controle durante o eclipse do dia 8, recomendando extrema cautela em terra, evitando viajar nas estradas, mas também alterando horários de voos e advertindo sobre a possibilidade de perda de sinal de navegação, falhas de GPS e redes de internet.
todos comunicados oficiais das autoridades americanas. Os mais pessimistas diriam que o eclipse é o início do fim da América. Coincidência ou não, a letra A, que no passado significou, dentre outras coisas, a anarquia e rebelião espiritual, vai se formar sobre os Estados Unidos bem no cruzamento do eclipse desse ano e o caminho dos eclipses de 2023 e 2017. Apenas mais uma curiosidade. Entre as tribos Bororó, situadas no que hoje é o estado do Mato Grosso, há uma lenda sobre seres chamados Maereboé. Os Maereboé seriam seres sobrenaturais altamente perigosos, gerados pelos espíritos de curandeiros feiticeiros falecidos que encarnavam em moscas, mosquitos e outros insetos ou bichos perturbadores. Segundo a lenda, a presença descontrolada desses insetos, especialmente moscas e mosquitos, estaria associada aos fenômenos celestes. Para eles, o Sol seria um recipiente com metal incandescente que os Maereboé levavam à cabeça, caminhando do Oriente para o Ocidente. As fases da Lua, os eclipses e os meteoros seriam também produzidos pela mágica dos Maereboé, que, sendo malignos, formariam ventos e chuvas anormais durante o eclipse, que os permitiria aproximar da Terra. É como se a mitologia dos Bororó avisasse sobre sinais e prodígios e sua relação com os eventos nada desejáveis. Em mais uma coincidência, mosquitos, ventos e chuvas se tornaram um terror na Argentina e sul do Brasil. Curiosamente, Brasil é um nome associado a Rai Brasil dos celtas, não só uma ilha mágica, mas também a terra das árvores de metal, similar à lenda nórdica do local de onde sairia o troll que devoraria os condenados. No dia 8 de abril de 2024 ocorrerá um eclipse solar total, um cometa chamado do Diabo, o CERN, um colisor de Hadron sendo ligado, colisor do qual o Brasil se associou há poucos dias, 4 planetas em alinhamento, a China celebrando o Dia da Deusa do Fogo e um TAV riscando o mapa dos Estados Unidos. Independente do que venha a ocorrer, é inegável que será um dia de grandes coincidências. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever e comentar aqui embaixo. Vamos permanecer atentos e caso esteja embaixo do disco solar obscurecido dia 8, recomendo que não olhe para ele, pois tenho sérias desconfianças de que não será apenas a Lua que passará na frente do astro em chamas.